Olá pessoal, tudo bem? Então a gente está aqui para gravar mais uma videoaula. Então vai ser a nossa última aula referente ao capítulo 22 sobre lei de Gauss. E a minha ideia é fazer mais dois exemplos nessa videoaula de hoje, né? E o primeiro exemplo é o plano infinito uniformemente carregado, né? Então aqui eu tenho um plano infinito, né? Onde você tem uma densidade superficial de carga, sigma, lembra, carga por unidade de área, né? E é uniforme, né? Lembra que dizer que essa distribuição é uniforme significa que qualquer pedacinho, qualquer elemento que você pegar a área, medir a carga que está nele, né? Que está presente nesse pedacinho, pegar a carga pela área, essa razão vai ser sempre a mesma, ok? Nesse sentido, então, é um caso que da mesma forma que o fio infinito, o plano infinito também oferece uma simetria, né? Se vocês lembrarem aí, quando a gente falou do disco carregado, a gente tinha chegado nesse resultado aqui para o disco, né? Por que eu vou falar de disco carregado? Porque uma maneira de obter o plano infinito é a partir do disco. Eu pego o disco e penso que esse disco tem um raio tendendo ao infinito, eu tenho um raio muito maior do que a distância, né? Então esse foi o resultado que a gente obteve. É uma integral de superfície, deu um trabalhinho, tem umas questões de simetria aqui em relação ao ponto, né? A gente só conseguia calcular quando esse ponto aqui, o eixo dele, né, passava pelo centro do disco, justamente para poder a gente inserir a simetria. Mas uma coisa interessante que acontece aqui é o seguinte, né? Se eu pensar numa situação em que esse x é muito menor do que o r, ou, né, o x tende a zero, o r tende ao infinito, seria o mesmo efeito, né? Se eu pego esse disco, né, e esse ponto está muito próximo aqui, muito menor do que o r, se você está no ponto, é como se aquele disco se tornasse um plano infinito, né? Então a maneira de se obter o plano infinito é fazer o x muito menor do que o r. Se você fizer o x muito menor do que o r aqui, né, esse x quadrado vai ser desprezível em relação ao r quadrado, então eu cancelo, fica uma raiz de r quadrado, uma raiz de, fica r só, né? Então fica x dividido por r. Como o x é muito menor, essa divisão vai dar zero, tende a zero. Então aqui sobra só 1. Então o resultado que a gente obtém é que para o plano infinito, o campo é sigma sobre 2ε0. Ou seja, é um campo que é constante. Isso é muito interessante, né? Ó, sigma é a densidade, ele é uniforme, né? E o ε0 é a constante, é a permissividade elétrica do meio. Então, você tem um campo aqui que é constante. Isso, se você tem um plano infinito, né? Se o seu plano pode ser considerado como infinito, o campo que ele vai produzir é um campo constante. É um campo que é de afastamento, se a carga for positiva, e de aproximação, se a distribuição de carga sobre o plano for negativa, né? Então é mais ou menos assim, ó, se eu tenho aqui o plano infinito, vamos imaginar agora só o plano aqui, né? Eu não estou enxergando em perspectiva, né? Estou enxergando um corte dele. Então ele é infinito para cá e infinito para cá. Se é positivo aqui, o campo que ele vai produzir é constante em qualquer ponto, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Perceba que a questão do eixo não vai importar mais, porque em qualquer ponto que eu considerar, eu vou ter infinito para cima e infinito para baixo. Então, se é positivo, ele sempre vai se afastar. Ou seja, um plano divide o espaço em duas regiões. Então, nessa região de cá, um plano infinito, né? Ele vai dividir o espaço todo em duas regiões. Então, nessa região de cá, o campo aponta para a direita, com valor sigma sobre 2ε0. Do lado de cá, ele aponta para a esquerda, né? Se for negativo, esses vetores se invertem. Em vez de apontar se afastando, vai apontar se aproximando, né? Esse é o resultado do plano infinito. Só que esse resultado, para chegar aqui, a gente gastou um pouquinho de sola de sapato, né? Caminhamos bastante. Ainda tivemos uma última etapa para poder enxergar esse resultado aqui. A ideia agora é obter esse resultado utilizando lei de Gauss e resolver sempre, né? Lembra que lei de Gauss é sempre questões simétricas, problemas que oferecem boas simetrias, né? E que apresentam uma fácil solução, ok? Então vamos lá. Tem aqui o nosso plano infinito. A gente sabe, né? Ele está aqui em perspectiva, a gente sabe que acima desse plano, né? O campo, sendo positivo, o campo vai apontar para cima e abaixo vai apontar para baixo. Se não quiser o desenho em perspectiva, você pode enxergar assim, ó. O plano está aqui,
infinito, né? Então aqui você tem sigma e o campo acima dele aponta para cá e abaixo dele aponta para cá. Ok? Então essa aqui seria o corte. Aqui eu estou enxergando em perspectiva, né? A ideia de fazer em perspectiva é porque, lembra, para aplicar a lei de Gauss eu sempre tenho que ter uma superfície fechada. Então, para eu enxergar essa superfície fechada, em perspectiva é um pouco melhor. Então, eu vou fazer o desenho nos dois casos. Qual vai ser a situação qual o tipo de simetria, né? Qual o tipo de superfície gaussiana que esse problema aqui vai tornar essa solução fácil, né? É a gente pensar novamente uma simetria cilíndrica. Como assim, professor, simetria cilíndrica? Já explico, né? Você pode pegar um cilindro, como dizia um professor meu, né, que me deu aula de física 3 por vários, né, deu aula de eletromagnetismo em vários momentos, né, na graduação, no mestrado. Ele usava sempre a referência de enxergar como se fosse, já viram aquelas latinhas de Vic Vaporub, né? Pegava aquela latinha. O que eu vou imaginar aqui é algo parecido com aquela latinha. Então essa latinha ela vai estar aqui, ó, uma parte acima e outra parte abaixo. Então é como se essa latinha de Vic tivesse aqui assim, né? Então é um cilindro e que não tem necessidade de ser um cilindro grandão. Poderia ser também, mas acho que ele usava a referência justamente para pensar num cilindro achatado aqui, né? Então é isso aqui que eu estou enxergando e o meu campo está aqui para baixo. Que nessa figura aqui seria uma coisa mais ou menos assim, né? Aí eu tenho essa parte aqui é o que está pegando o plano, né? Isso aqui é como se já tivesse lá de trás, assim, né? Não sei se ficou claro o que eu quis desenhar aqui, mas seria mais ou menos isso. Então aqui, nesse ponto aqui é onde ele está cortando, né, o plano, que é essa situação aqui, né? Por que a gente usa essa referência? É relativamente simples. Eu vou usar as duas figuras aqui para poder explicar, né? Quando eu penso aqui no topo do meu cilindro, eu vou ter o campo elétrico apontando para cá. Ele é constante, lembra do resultado, né? A gente, né? A simetria do problema oferece isso. Lembra que essa ideia do campo, você poderia pensar, professor, mas eu já tenho o resultado da integração. Você está usando isso para dizer que o campo é constante. Lembra que o mapeamento do campo ele pode ser feito através de uma carga de prova. Você poderia pegar uma carga de prova, colocar em todas as regiões, medir as forças e a partir dessa medição das forças dizer qual é o comportamento do campo. Como é que seria o mapeamento do campo mostraria que em cada ponto para onde esse campo apontaria, qual seria a intensidade dele. Então esse mapeamento é possível de ser feito sem você olhar para a expressão que é obtida a partir da integração, só para esclarecer, tá? Então eu tenho aqui o campo elétrico, vou pegar um giz aqui de outra cor, e o dA, vou colocar esse E do outro lado, se eu pegar um pedacinho aqui, ó, o nosso dA tá para cá, ó. Então o meu campo tá aqui e o dA tá aqui, né? Se eu pegar um pedacinho aqui na base, que é no topo aqui na base do meu cilindro, né? Se eu pegar aqui, ó, o meu dA, lembra que ele sempre aponta para fora, né? Que foi o que eu já usei aqui. O dA tá para cá. E aqui embaixo, o campo aponta para cá, ó. Então é constante o campo, então cai fora da integral, e é paralelo a dA. Então o produto escalar já desaparece também, porque dá 1, né? É um produto lá e vai dar 1. Cosseno de zero, ok? Só que para pegar a superfície fechada, na hora que eu vou fazer a integral lá para calcular o fluxo através dessa superfície fechada, eu tenho que pegar também a área lateral. Para não ficar desperdiçada essa figura aqui, eu vou fazer o da área lateral aqui, ó. Se eu pego um pedacinho, né, aqui na lateral, ó, da minha latinha de Vic, o meu dA é na lateral agora. Então o meu dA vai apontar para cá, ó. Mas o campo elétrico nesse ponto, né? Lembra que ele está em perspectiva, mas meu plano está aqui, ó. Igual aqui. Então o meu campo elétrico ainda vai apontar para cima nesse ponto. Ou seja, eles são
perpendiculares, fluxo zero. Ok? Então, em cima desse raciocínio, a gente pode escrever o seguinte, né? Lembra que o fluxo total vai ser o fluxo na lateral, mais o fluxo na base, mais o fluxo no topo, né? Só que esse fluxo na lateral vai ser igual a zero, porque o campo elétrico aponta para cima e o dA sempre, né? Posso pegar todo o cilindro, ele vai apontar sempre nessa orientação circular. Então, em qualquer ponto que eu considerar, ele vai ser sempre perpendicular ao E. Então, esse resultado aqui, ó, do lateral é igual a zero, né? Qual que vai ser o fluxo na base e qual que vai ser o fluxo no topo? O fluxo, ele é calculado, né? Pegar aqui no topo, ele vai ser o campo vezes a área, né? Calculado lá no topo. Tô fazendo assim já porque eu vou fazer, desculpa, fazer completo aqui, né? E tem que fazer esse mesmo cálculo ainda, colocar aqui embaixo, na base, né? Isso é no topo, isso aqui é na base. Então, E escalar dA. Certo? Só que, como eu disse, são paralelos, então fica EDA vezes o cosseno de zero, que dá 1, então fica EDA, tanto no topo quanto na base. E o campo é constante, então o campo cai fora da integral, então fica simplesmente E vezes A. Só que da forma que eu escolhi a minha figura, o campo, né, na verdade o campo é o mesmo, né, o campo aqui e aqui é o mesmo, né, aquela análise que a gente já tinha feito, só que da forma que eu escolhi a figura sendo um cilindro, essa área é igual a essa área. Então esse resultado e esse resultado aqui vai ser o mesmo. Por isso que eu posso escrever 2 vezes E vezes A. Ok? Então isso aqui dá o fluxo. Então vamos aplicar agora na lei de Gauss e resolver o problema, né? A análise inicial era essa, o cálculo é só porque eu estou detalhando aqui, né, cada pontinho. Mas a gente tem que lembrar que a lei de Gauss me diz que a integral fechada, né, tem que pegar uma superfície fechada de E escalar dA, que me dá o fluxo através da superfície, é a carga interna sobre ε0, né? Essa integral toda já deu 2EA. Isso aqui vai ser igual à carga interna à superfície. Aí eu tenho que lembrar que eu tenho uma carga Q total distribuída ao longo desse plano infinito. Mas eu tenho que levar em consideração só a carga interna. Essa carga interna, eu vou tentar desenhar aqui, vou pegar o giz branco mesmo. É a carga que está dentro desse pedacinho aqui, ó, do meu disco, que é justamente onde corta. Então é essa área. Mas se a gente parar para pensar, essa área é igual a essa, que é igual a essa. Essas 3 áreas aqui, ó, são iguais. É a área A que aparece na minha equação. Só que aqui, ó, eu tenho que considerar qual que é a carga interna aqui, ó. Então, qual que é a carga que está nesse pedacinho? Como eu tenho uma densidade sigma, e eu sei que o sigma é a carga dividido pela área, a carga que vai estar aqui é exatamente a densidade vezes essa área, né? Então, aqui vai ficar a densidade vezes a área dividido por ε0. A com A vai embora, campo elétrico, sigma sobre 2 ε0. Então assim a gente obtém o resultado aí em poucas linhas de conta, né? Só o módulo, porque a orientação a gente já sabia que ele é aqui em cima apontando para cima, aqui embaixo apontando para baixo. A orientação a gente poderia mapear o campo, né? Como eu já tinha adiantado. Mas na verdade seria só isso aqui. Perceba o quanto é importante eu escolher uma superfície aqui que seja cilíndrica, né? Que seja cilíndrica, porque essa área vai ser igual a essa, que vai ser igual a essa. Poderia ser um outro formato, perceba que eu coloquei A, eu não precisei calcular a área da base, não botei πr quadrado. Poderia ser um quadradinho, né, um paralelepípedo, qualquer outro formato que eu quisesse. Escolhi um cilindro só para ficar mais fácil de desenhar.
Escolhi um cilindro. Então, sendo um cilindro, né, tem que ser um prisma, né? A mesma área na base e a mesma área no topo. Se eu pegar algo, né, uma figura que é um cone, um tronco, alguma coisa assim, aí dá um pouquinho. Dá para fazer também, só que aí dificulta o fluxo, né? Porque a lateral vai formar agora ângulos que não dá zero, né? O cosseno, né? Não dá fluxo zero. E você vai ter mudanças, a área que você vai ter aqui vai ser diferente dessa, que vai ser diferente dessa. Então, mas no fim das contas, vai dar o mesmo resultado. Aí fica sempre aquela dica, você sempre tem que procurar uma superfície tal que vai facilitar o cálculo do fluxo, que não que vai dificultar, tá bom? Então aqui a gente obtém o mesmo resultado que a gente já tinha obtido, né? Só que lá com muito mais trabalho, né? Integração e depois algumas considerações finais, tá bom? Então aqui a gente faz aí o nosso segundo exemplo, né? A gente fez o fio infinito na aula passada e agora falando aqui do plano infinito. Vou fazer mais um que é a esfera uniformemente carregada. Esse é o nosso próximo e último exemplo. Fica acostumado, quase que a gente fica acostumado da aula, né, no quadro, fala assim, pode apagar, te esquece que a gente está gravando um vídeo, né, que a pessoa pode pausar para poder copiar, mas por pouco aqui eu não perguntei se já poderia apagar. Então vamos para o nosso próximo exemplo. Que é a esfera uniformemente carregada. Então não é carga só na superfície, você tem uma esfera, vou pegar meu compasso aqui, se bem que aqui fica muito alto, eu não consigo desenhar, eu sou baixinho, né, tenho que desenhar mais. Deu errado, deu ruim aqui. Agora deu certo. Então eu tenho uma esfera aqui que tem raio R, que ela tem uma carga Q, quer dizer, deixa eu só conferir aqui se eu preciso colocar essa carga Q. Sim, ela tem uma carga total Q. Vou botar um Qzão aqui só para deixar o Qzinho para associar lá com a carga interna, tá? Então ela tem uma carga que está, mais uma vez, reforçando, uniformemente distribuída. Não é só carga na superfície. Qual que é o objetivo desse problema? Calcular o campo elétrico em todas as regiões do espaço, tá? Basicamente, já que é uma esfera, você só vai ter a possibilidade dentro e fora, né? Como é uma distribuição esférica, né? É diferente do caso do fio infinito, do plano infinito, que às vezes a gente tem que quebrar a cabeça um pouquinho para entender que a melhor superfície gaussiana é um cilindro, ou é uma caixinha prismática, né? Um prisma lá, igual no caso do plano infinito. Lá no cilindro lá no fio infinito é o cilindro, né? Que é a melhor opção. Aqui a gente não precisa quebrar muito a cabeça, é uma esfera, então é de se esperar que a superfície gaussiana também seja uma esfera, né? Lembre que aqui eu estou fazendo como um círculo, mas poderia até colocar, se bem que aí vai encher um pouco o meu desenho, né? Mas o desenho vai ficar um pouco carregado, mas seria isso aqui, né? Eu tenho, só pra gente lembrar que é uma esfera, assim. Tá? Só pra não esquecermos que isso aqui é uma esfera, tá? Para isso, a gente vai pensar então em superfícies gaussianas. Obviamente, uma fora, para calcular o campo fora, porque eu tenho que pegar, né? O campo na extremidade da superfície, o fluxo dele através dessa superfície, né, o que a gente faz o tempo todo. Eu quero calcular o campo aqui gerado pelo plano infinito, que eu acabei de fazer. Então eu pegava a superfície
e calculava o fluxo. Aqui é a mesma coisa. Se eu quero calcular o campo fora, eu vou botar uma superfície fora e ver o fluxo através dessa superfície. Depois eu faço para o lado de dentro, né? Então eu vou imaginar, obviamente, uma superfície gaussiana, que é uma superfície imaginária, uma superfície, né, que não existe e que está externa aqui à minha esfera de raio R. Então vai ficar assim, ó. Vou só, é difícil, porque não dá para usar o compasso aqui, né? Mas imagina mais ou menos aqui assim. Lembra que é uma circunferência. Eu não vou fazer aqui o restante, porque senão vai ficar muito, muito bagunçado. Então essa circunferência tem um raio Rzinho, certo? Então isso aqui é a primeira situação que a gente vai calcular, que é para o R maior que o Rzão, certo? A ideia é aplicar a lei de Gauss. Integral de E, né, na superfície de E escalar dA, carga interna sobre ε0, né? É isso aqui que a gente vai ter que aplicar para resolver o problema. Ok, né? Como é uma distribuição esférica, se eu pegar um elemento aqui, ó, o dA vai apontar assim e o mapeamento, né, e a própria simetria me permitem concluir que o E vai estar assim. Ou seja, eles são paralelos. E eu percebo que em cima desse raio, o campo permanece constante. E sempre tem que ser. Vou reforçar mais uma vez. Lei de Gauss é uma integral, ela é escrita em termos de uma integral no cálculo do fluxo. Mas o nosso objetivo é nunca ter que calcular essa integral de forma complicada. A gente calcula a integral, só que de uma forma que o campo é constante, cai fora da integral. Então, assim, o raciocínio sempre fica bem objetivo. Se eu tiver que ficar fazendo umas integrais cabeludas, aí calcular por lei de Coulomb dá na mesma, tá? Por lei de Gauss ou por lei de Coulomb. Então, o objetivo é sempre escolher uma superfície gaussiana que facilite o cálculo do fluxo. Então, eu penso numa esfera, o campo permanece constante em cima dessa esfera, porque é sempre a mesma distância. Paralelo, produto escalar vai dar 1, constante cai fora da integral, então fica E vezes A. Então, fica o campo vezes a área. Só que quem é essa área? Quem é a área? É a área da esfera que define a superfície gaussiana, que tem raio Rzinho. Então eu vou pegar a área da esfera, que é o 4πr², né? Quem que é a carga interna? Qual é a carga que está dentro da superfície? A carga total, porque uma vez que a superfície está externa, ela vai englobar toda a carga da esfera. Então aqui, ó, quem é a carga interna? Qzão dividido por ε0, ok? Se eu isolar o campo aqui, vai ficar a carga sobre 4πε0 r², que é o quê? Resultado igual da carga pontual. Se eu quiser colocar a questão vetorial aqui, ainda posso lembrar que ela aponta na direção R chapéu, né? Esse resultado é um resultado interessante. Por quê? Porque a gente entende que na que na distribuição esférica, o comportamento do campo fora da esfera é igual de uma carga pontual. Mas é como se toda essa carga que está distribuída uniformemente na esfera tivesse centrada na origem, lá no centro da esfera. Eu chamei de origem o centro da esfera, né? Melhor dizendo. Como se ela estivesse toda no centro da esfera. Como que eu posso chegar a essa conclusão? É só ver que a distância que aparece aqui, ó, é a distância do ponto onde eu estou calculando o campo, que é aqui, né? Ou em qualquer outro lugar da esfera, até o centro aqui. Então é esse Rzinho que aparece lá, e não outra coisa, ok? Então, distribuição esférica, se eu vou pegar o campo fora, é como se toda a carga tivesse centrada aqui. Aí eu pego essa distância do centro até o ponto onde eu quero calcular, né? Isso vale para fora,
Rzinho maior que Rzão. Agora, obviamente, vamos calcular dentro. Rzinho menor que Rzão, certo? Aí eu vou ter que pegar uma superfície gaussiana, vou tentar fazer nessa mesma figura, pode correr o risco de ficar meio bagunçado, mas eu espero que vocês não olhem só para a figura final, que vocês acompanhem e aí fica um pouco mais fácil, né? Acompanhe a construção. Então se eu pegar uma figura de raio R, né? Uma esfera de raio R centrada lá no centro dessa esfera original, eu vou ter mais ou menos isso aqui, aí eu vou ter que pegar esse raio agora, ó. Para dentro, eu não preciso chamar de outro nome, não tem necessidade. Posso chamar de R também, né? Porque isso aqui, esse R externo vai valer para o primeiro cálculo, esse R interno vai valer para o segundo, ok? Então, vamos lá, lei de Gauss. Integral, superfície fechada, E escalar dA é a carga interna sobre ε0. Esse mapeamento também mostra, pegando a superfície, que esse campo vai pegar um outro ponto aqui, vou pegar um ponto aqui assim, ó. Se eu pego esse ponto, o dA tá para cá, ó. E é possível verificar, aumentar o tamanho aqui do meu dA, é possível verificar que o campo também vai ter esse comportamento aqui. Né? Desenhei ele um pouquinho maior do que aquele lá, justamente porque está mais próximo, né? Então, não necessariamente... esquece isso que eu falei, na verdade. Esquece aí o tamanho dos vetores. Por enquanto, a gente não vai preocupar com ele, não. Mas ele vai apontar para fora, ok? Da mesma forma, paralelo, constante em cima da esfera, paralelo a dA, né? Então, aqui vai ficar E multiplicado, né, pela integral da área, então vai ser a área da superfície, 4πr². O problema que surge, né, o detalhe que surge aqui é a questão da carga interna, porque agora eu não estou mais fora da esfera, né? A minha superfície gaussiana, ela não encerra, não engloba toda a carga aqui. Ela vai englobar só parte dessa carga, né? Então, essa carga interna, eu vou ter que calculá-la. Como que ela será calculada? Nesse caso, como é uniforme, a gente pode ir para uma regra de 3, né? Acho que é o caminho mais simples, mais trivial que eu enxergo. Você poderia usar a definição da densidade, né? Que é constante, né? Usar a definição do ρ, mas vamos para uma regra de 3. Tá? Acho que é o caminho, por ser uniforme, é o caminho mais simples. Você pode pensar assim, ó. Como é uma distribuição volumétrica, então eu tenho que pensar que toda a carga Q está no volume 4/3 de πr², né? R, sendo Rzão o raio da esfera lá, né? E que eu vou ter uma carga interna Qin no volume interno, 4/3 de π Rzinho ao cubo. Isso aqui é a minha Qin, vamos dizer assim, né? Na hora que eu multiplicar cruzado, o 4π/3, que está nos dois termos aqui, eles vão ficar, né? Um dividindo o outro, então vai simplificar. De modo que a carga interna vezes R ao cubo, Qzão Rzinho ao cubo. Então, Rzão ao cubo passa dividindo. Então, fica Q Rzinho ao cubo por Rzão ao cubo. Essa é a carga interna. Vou até separar essa parte aqui, que é como se a gente tivesse feito isso aqui num rascunho, né? A gente fez isso aqui à parte, do que eu vou jogar ali é só esse resultado. Vou chegar um pouquinho para cá, porque senão vai ficar bagunçado aqui. Então ficou E, que multiplica 4πr², que é a área da esfera, né?
A integral é do fluxo, então a gente está fazendo a área, 4πr². Quando eu penso na regra aqui de 3, para eu saber qual que é a carga interna, eu tenho que lembrar que a carga está distribuída no volume. Então, por isso que aqui é o volume da esfera. Então, a carga interna sobre ε0 é isso aqui sobre ε0. Então, fica que r² sobre r² ε0, né? Então, aqui, ó, r² com esse ao cubo vai embora. Então, o meu campo, ele vai ser igual a Q 4πε0 r² vezes um r aqui, né? Obviamente, também aponta na direção, se eu quiser colocar r chapéu, posso até colocar isso aqui como um vetor r também, né? Mas, assim, posso botar na direção r chapéu, dá na mesma, né? É um vetor unitário só para indicar a direção, então por isso que eu poderia botar o vetor r. O que eu estou falando é que uma possibilidade seria isso aqui, né? Mas assim, só para manter o padrão com o que já foi feito ali, coloco aqui na direção r chapéu. Então eu vejo claramente que o resultado que a gente obtém para dentro da esfera é um campo que cresce linearmente, né? Como assim, professor, um campo que cresce linearmente? Ele vai crescer linearmente por quê? Você pode pensar